Bom, pessoal, no último vídeo pudemos entender o que é rugosidade, diferenciá-la de ondulações e erros de forma, né? Agora vamos definir algumas características dessas irregularidades para fins de critérios de projeto e controle de qualidade. Então, conforme vimos anteriormente, né, a nossa superfície pode ser decomposta, né, em um nível superficial, né, um nível mais externo, pelas irregularidades do processo de fabricação, né, ou impressões deixadas pela ferramenta, que é a rugosidade. Então, como que é um critério sujeito ao processo de fabricação aí, né? O que a gente vai buscar nessa rugosidade, conhecer essa rugosidade, é controlá-la de acordo com o tipo de acabamento exigido, né? O perfil que a gente precisa, dependendo do processo dependendo da função que essa peça vai ter, né? No nível intermediário, a gente tem as ondulações. Essas ondulações são decorrentes de vibração do processo, tratamentos térmicos que geram tensões dentro do material, né? Então, tudo que está relacionado a gerar uma tensão interna desse material, ela vai estar envolvida aqui com essa ondulação, tá bom? E, por fim, a gente tem o erro de forma. Esse erro de forma ele está mais relacionado a falhas, né, do próprio processo de fabricação. Isso aqui é mais um erro do operador, né? E aí ele vai relacionar com a geometria da peça e ele também está envolvido com a tolerância geométrica, que a gente vai discutir mais para frente, tá bom? Vamos ver agora essa composição de uma forma mais profissional aí, bom? Então a gente tem o nosso perfil, né? Não se assustem, né? Nosso perfil bruto da peça, ou seja, com as 3 camadinhas aqui, ó, sendo consideradas. Só que para controle de rugosidade, né? Qualidade de acabamento, ou dependendo da função que essa peça vai ter, a gente tem que especificar uma determinada rugosidade. E como é que eu vou analisar só a rugosidade? Então, eu tenho que aplicar um filtro, né, para conseguir pegar esse perfil primário aqui, ó. O que é esse perfil primário? É a rugosidade e a ondulação. Não deu para enxergar muito bem, né? Então, vamos colocar aqui, ó, rugosidade e ondulação. Então, o que a gente vai fazer para conseguir esse perfil primário? É tirar o perfil de forma, né? O perfil da forma do meu material vai ser retirado, ó. Percebe que a forma tinha uma forma decrescente aqui, ó, que fazia essa curva ter uma tendência aqui para baixo. E observe que retirando ela, ó, nossa linha agora está bem horizontal. Só que nesse perfil primário a gente tem rugosidade e ondulação. Para controle de acabamento, eu preciso da rugosidade. Então, eu preciso tirar a ondulação. Então, eu vou aplicar um outro filtro que vai tirar essa ondulação aqui, ó. Observe que ele tem um sobe e desce da linha média aqui, ó, entre os picos e vales dessa onda, que é mais ou menos esse perfil aqui, ó, que é o perfil de ondulação do nosso material. Então, retirando esse perfil de ondulação, ó, percebe que a minha rugosidade, o que sobrou, ela fica totalmente distribuída em relação a uma linha média. Tá? Vou colocar aqui a linha média. Tudo bem? Agora sim, eu tenho como analisar a contribuição da rugosidade na nossa peça. Então, trazendo aquele perfil lá para a composição agora com essas microcavidades, né? A gente tem na superfície externa aqui a nossa rugosidade, né? O perfilzinho B, que é a ondulação da peça, e o C, que é essa forma aqui que a peça tem, tá bom? E aí, o que a gente tem mais além dessas 3 características da peça? Agora vamos começar a analisar mais essa superfície aí, né? A gente tem a orientação das irregularidades, ó, tá vendo que as irregularidades estão orientadas nesse sentido aqui, ó, né?
Além disso, a gente tem a largura da rugosidade. Então, como é que a gente pega a largura? Tá vendo um pico aqui, ó, ponto mais alto, tem um ponto mais baixo, aí o próximo ponto mais alto, a gente pega a distância de um com o outro e faz a largura da rugosidade. Da mesma forma que a gente tem a largura da rugosidade, a gente tem a largura da ondulação. Então, como é que é a largura da ondulação? A gente pega a distância entre os dois picos próximos, né? Então, a gente tem aqui um pico, e aqui a gente tem o segundo, ó, e aqui é um vale, certo? Então, além da largura da rugosidade e largura da ondulação, a gente também pode analisar a altura. Então, a gente pode ter a altura da rugosidade. Então, a altura da rugosidade vai ser a coordenada x, y aqui, ó, perdão, né? Se a gente tivesse no eixo x, y, né? É a distância vertical que a gente tem aqui entre os dois picos. E também a gente pode ter a altura da ondulação, que também vai ser a distância vertical, né, entre o pico, né, e o vale da ondulação. O vale é sempre a superfície mais baixa. Então, para nosso perfil aí, o que a gente tem no nosso rugosímetro? A gente tem o seguinte: a gente tem um comprimento total da peça, tá bom? Desse comprimento total, a gente vai tirar um comprimento de amostragem, tá? Que é esse LE aqui, ó, que é o nosso comprimento de amostragem, tá bom? Só que durante o nosso percurso da nossa peça, a gente vai fazer esse rugosímetro andar daqui até aqui. Então, a gente tem esse período aqui, ó, que ele vai chegar numa determinada velocidade, que é a velocidade de ensaio, tá bom? E aqui é a distância de parada do rugosímetro, tá bom? Então, aqui é a distância que ele tem que percorrer para chegar numa velocidade constante. Vamos pensar aqui que é o momento de aceleração do nosso rugosímetro. E aqui é o momento de desaceleração do nosso rugosímetro, tá bom? Então, a velocidade aqui está caindo. E aqui a gente vai ter uma situação de velocidade constante. É importante ter essa velocidade constante para a gente conseguir registrar corretamente o nosso perfil. Bom, e aí, essa distância aqui, que na verdade vai ser o comprimento efetivo do perfil, ele é tabelado que ele tem que ser 5 vezes o comprimento da amostragem. Sistemas de avaliação de rugosidade, né? No sistema evolvente, que é o sistema E, ele é utilizado na Alemanha, Itália e França. E o sistema que a gente trabalha aqui é o sistema da média, por isso que já tem aqui a linha média dando uma dica aqui para vocês, né? Ele é utilizado nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, Japão. Então, a gente tem o nosso perfil, a gente vai maximizar uma porção dele, né? Uma parte dele, e a gente vai trazer uma linha média aqui, ó, tá bom? E o que a gente vai avaliar dentro do nosso comprimento de cutoff, né, de amostragem, são as áreas dos picos e as áreas do vale em relação a essa linha média, tá? Então, o que a gente vai ter é que as áreas de todos os picos vai ser igual às áreas de todos os vales, segundo esse sistema de medição, que é o sistema utilizado aí no nosso país. Então, vamos falar um pouquinho agora dos parâmetros de rugosidade. O parâmetro de rugosidade média ele é muito utilizado em linhas de produção, né, em processos de fresamento, de torneamento e quando a gente quer acabamento estético das peças. Nessa rugosidade média, né, ele vem do inglês de Hognes Average, desculpe o inglês aí, gente, que é a rugosidade média, né? E aí a gente tem o seguinte, a gente tem o nosso perfil de distorção. Observe que esses picos e vales, ó, eles são medidos
em micrômetro, ó, né? Então, para nossa medição, a gente pega cada uma dessas alturas de rugosidade, né? A gente começou com a altura 1 e vai até a altura N, né, do nosso pico. E aí a gente faz o quê? A gente calcula elas em relação à linha média e faz a média. Então, a gente sabe que a média é o somatório de todos os termos, dividido pelo número de termos que a gente tem. Então, vamos lá. A gente tem N termos, por isso que está aqui, ó, N, e vamos somar cada um deles. Beleza? Então, observe que a nossa rugosidade é uma área retangular aqui, ó, que a gente pode calcular com um certo afastamento da linha média. Tudo bem? Quais são as vantagens e desvantagens? Então, a rugosidade média é a mais utilizada no mundo, ela é aplicável na maioria dos processos de fabricação, a maioria dos equipamentos de rugosidade apresenta ela, né? E os riscos superficiais não afetam tanto o seu valor. Desvantagens, ela oculta defeitos superficiais, porque como que ela vai pegar picos e vales, esses defeitos ele vai entrar dentro dos picos e vales da nossa superfície e entrar como se fosse um padrão do nosso procedimento. Ele não detecta erro de perfil no nosso processo, não tem distinção entre picos e vales. Todos os valores lá, vocês lembram que estavam em valores de Y. E ele é inadequado para peças sinterizadas, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, além da rugosidade média, a gente tem outro parâmetro que é a rugosidade máxima. Bom, na rugosidade máxima, a gente vai trabalhar quando a gente está trabalhando com peças que são carregadas com altas tensões, né? Então, são parafusos de aplicações de altos carregamentos, são peças de superfície de deslizamento, né? Que a gente precisa fazer com que uma peça se deslize na outra sem muita interferência. Então, superfícies de vedação. Então, aqui, ó, nessa região aqui, ó, aqui tem um anel que a gente chama de O-ring. E esse encaixe aqui desse anel, ele tem que ser tratado com essa rugosidade, tá certo? Selos mecânicos são tratados com essa rugosidade aqui, porque ele tem um critério de vedação da peça. Então, ele precisa ter uma análise mais criteriosa. Bom, então vamos lá. Pegamos o nosso perfil de rugosidade, a gente já falou que a gente tem o comprimento total e o comprimento de amostragem aqui, né, da nossa peça. E aí, o que a gente vai fazer é pegar a maior distância entre pico e vale. Observe que as maiores distâncias foram capturadas aqui com esses valores de Z. E aí, o que a gente vai pensar aqui, ó? Qual que é o maior valor de Z aqui? O maior valor de Z é o Z5. Então, toda a superfície da peça, toda a rugosidade da peça, ela vai ser caracterizada em função desse Z5, em função dessa rugosidade, que é a maior rugosidade que a gente tem aí na peça. Vantagens desse processo. Ele detecta o maior defeito superficial da peça, ele é aplicável na maioria dos países, né? Ele complementa as informações da rugosidade média, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí. E quando o nosso rugosímetro ou o nosso perfilômetro ele obtém esse tipo de rugosidade, né? Ele traz esse gráfico de superfície, ele é muito fácil de ser obtido. Não é disponível em todos os rugosímetros, então aqui, ó, entra aqui essa ideia aqui, ó, que nem todo mundo, todos os equipamentos disponibiliza ele. Não detecta o erro de perfil também. Não avalia os erros inerentes ao processo, né? E ele é insuficiente para análise de superfície. Por isso que a gente falou que ele complementa as informações da rugosidade média. Tá? Ele sozinho não é interessante para a gente. Além da rugosidade máxima, a gente também pode avaliar a rugosidade total. A rugosidade total também é para peças deslizantes, peças também sujeitas a grandes esforços.
E aí, o que a gente vai ter nessa rugosidade total? A gente vai ter a maior distância vertical entre picos e vales. Então, a gente vai fazer uma linha horizontal no maior pico, no menor vale. E aí, a gente vai ter a distância, que é a rugosidade total. Lembre lá que na rugosidade máxima, a gente pegou para cada um dos comprimentos de amostras e viu a distância entre pico e vale, e aí a gente pegou o maior valor. Nesse caso aqui, ó, na rugosidade total, a gente está pegando a amostragem, tá? O perfil deslocado todo, tá? Todo o comprimento de deslocamento aí do nosso rugosímetro, tá? Essa é a grande diferença lá com relação à rugosidade máxima. Vantagem, são as mesmas da rugosidade máxima, também aplicável para os mesmos tipos de peça. Ele apresenta o maior rigor, porque agora a gente está olhando os 5 comprimentos de amostra, não só amostra por amostra, e maior facilidade na obtenção de gráficos de superfície. O problema dele é que esse maior rigor aí, ó, ele pode dar alguns dados enganosos sobre a nossa superfície. Outro tipo de parâmetro de rugosidade é a rugosidade média. Observe que essa rugosidade média RZ e tem a rugosidade média RA. Então, geralmente, quando a gente está falando de rugosidades, parâmetros, a gente fala de RA, RY, RZ, tá? Justamente para não gerar essas confusões. E aí a gente tem aplicação para pontos específicos da peça que a gente quer analisar, peças de superfícies deslizantes, né? E ajustes prensados que a gente vai ver mais para frente. Então, lembra lá do que a gente tinha feito em rugosidade máxima? Né? A gente tinha pego a maior distância, né, vertical em cada uma das amostras. E aí a gente analisou o Z1, o Z2, Z3, que observe maior distância vertical, né, para cada amostra. E aí a gente vai justamente fazer a média desses valores. Então, a rugosidade média vai ser a soma de todas as rugosidades parciais dividido pelo número de rugosidade parcial, né? Geralmente, a gente não tem 5 amostragens, que a gente falou. Então, ó, a gente pode simplificar da seguinte forma. Então, a gente tem rugosidade parcial 1, 2, 3, 4, 5, dividido pelo número de rugosidade parcial, que são 5, em função do número de comprimento de amostragem. Quais são as vantagens? A gente tem uma distribuição média da superfície vertical. A gente define bem os perfis quando eles são perfis bem periódicos. Pontos isolados, a gente consegue ter uma consideração parcial desse ponto isolado e a gente vai ver que isso também gera uma desvantagem no nosso processo. E o gráfico ele é de fácil obtenção, novamente, se o equipamento disponibiliza esse tipo de rugosidade. Então aí entra a questão que eu acabei de falar. Nem todos os rugosímetros eles disponibilizam esse tipo de parâmetro. Ele não detecta o erro de perfil. Pontos isolados, que é essa consideração parcial aqui, ó. Quando ele vai analisar esses pontos isolados, esses picos isolados, ele acaba fazendo uma consideração de 20% dele, ou seja, a gente reduz 80% esses pontos isolados, tá? Então a gente tem uma distorção aí. Por fim, a gente vai analisar agora a rugosidade média do terceiro pico e vale. Então, para que a gente utiliza essa análise aí? Quando a gente tem peças sinterizadas, tá? Essa peça aqui é cobre sinterizado, só que ele também foi feito por injeção impressora 3D. E quando a gente também tem peças fundidas, que vocês verão lá no segundo ano. Então, novamente, a gente tem perfis parciais, né, rugosidades parciais, mas observe que agora as rugosidades parciais não são igual aquelas outras que a gente estava analisando, né? As rugosidades parciais que a gente está olhando aqui é a distância do terceiro maior pico até o terceiro maior, o vale mais profundo, perdão. Então, aqui a gente tem, ó, o pico mais alto, o segundo, o terceiro pico. E aí a gente tem o vale mais profundo, o segundo, o terceiro. Então, a nossa distância aqui, ó, daqui a aqui. Novamente aqui, se a gente fosse fazer na mão, ó,
1, 2, 3, terceiro pico, vale, cadê? Eu acho que eu considerei isso daqui, ó. 1, 2, 3, terceiro vale, certo? E aí a gente vai aplicar a média dessas rugosidades parciais, tá? Vantagem dessa situação: ele desconsidera picos e vales não significativos, ele define bem perfis periódicos com ranhuras também, ele também é de fácil obtenção, se disponível no rugosímetro, mas nem todos os rugosímetros apresentam esse parâmetro, ele não detecta o perfil de forma e não detecta a distância entre as ranhuras, né? Então a gente está falando de distância, a gente está falando da largura aqui, ó. Então o que a gente viu foi a composição da textura, os parâmetros de rugosidade, e agora a gente vai analisar um pouquinho de como representar essa rugosidade no projeto mecânico. Obrigada!